Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui comentar um assunto que eu tenho refletido muito nesses dias e eu quero falar aqui acerca sobre a simplicidade. Jesus ele vai dizer: sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. A simplicidade é algo muito benéfico na nossa vida, porque afinal de contas, viver uma vida simples, longe de complicações, esse deve ser, irmãs, o nosso alvo. Uma das melhores coisas é você observar o comportamento de uma criança. Ela resolve tudo de forma simples, rápida e fácil. A simplicidade, ela é algo que facilita muito a nossa vida e de uma certa forma, e eu acredito que seja muito importante nós sermos uma pessoa simples, porque se não fosse assim, o próprio Jesus não deixaria registrado na sua palavra. Seja simples, simplicidade, como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A prudência, ela é um dos pilares da sabedoria. E por que eu estou falando isso? Irmãs, nós não podemos dar crédito a tudo aquilo que é falado para nós. E falando sobre a prudência, aqui em Provérbios, capítulo 1, versículo 4, vai dizer: para dar aos simples a prudência. Ó, aqui Salomão. A Bíblia diz que nem antes e depois de Salomão houve um homem mais sábio do que ele. E ele vai dizer aqui, ó, para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Quando ele diz ouça o sábio, irmãs, as pessoas mais sábias geralmente são aquelas pessoas que ouvem mais, são aquelas que mais têm algo a dizer de relevância. Então nós precisamos, irmãs, não ficar dando crédito a tudo aquilo que é falado. Precisamos ter um senso crítico, ouvir, olhar, analisar, observar, ver se realmente é verdade, ver se realmente é mentira. Qual é a motivação? Ter o discernimento de espírito. Qual é a motivação? Por que aquela pessoa está falando aquilo de uma terceira? Então, nós não podemos ficar dando crédito a qualquer coisa que é falado, irmãs. Eu estava conversando com uma pessoa, isso algum tempo atrás, e eu tinha ido visitar essa pessoa e a pessoa, pasmem todas vocês, né? Passou e é assim, um bairro relativamente simples, não era um bairro nobre. Existem lugares, né, sobretudo metrópoles, megalópolis, que sempre tem aqueles centros onde ali são de pessoas mais providas financeiramente. E onde eu estava era um bairro simples, não era um bairro de grande proeminência, um bairro onde normalmente pessoas que tenham um nível financeiro e econômico relativamente alto, não, era um lugar muito simples. E a pessoa citou para mim e falou assim: irmã Raquel, passou uma pessoa com um carro bonito, né? Um carro bonito. E ali essa pessoa fez um comentário: um veículo bonito, um veículo assim, né, de porte feminino, era um veículo assim. O que me chamou a atenção foi a graça do veículo, né? Um veículo assim, tipo esporte, bem feminino mesmo, com algumas características. E era uma das vizinhas. E eu citei para a pessoa: nossa, que carro, né, interessante, bonito. Mas, irmãs, não era algo assim, né? Não era.
enfim. E a pessoa falou para mim, falou assim, ai, Marca, aquela pessoa ali tem 50 ônibus. Eu, o quê? 50 ônibus? Aí eu fiquei pensando assim na minha mente, meu Deus, um ônibus já é caro para você comprar. Um ônibus ou um caminhão não é algo relativamente barato, irmãs. Não é algo relativamente barato. Então, se a pessoa tem 50 ônibus, a pessoa tem uma frota, a pessoa tem uma grande empresa de transportes. Enfim, irmãs. E eu fiquei pensando assim, então essa pessoa é rica. Ai, eu já não sei se é rica, mas me falaram. Aí eu já entendi, aí eu já, já entendi, né? Porque eu fiquei filtrando, gente, uma pessoa, né, com esse poder todo. Eu fiquei pensando. Mas normalmente quem tem um poder aquisitivo muito alto, ele ou ela, por questões de segurança, nem mora em determinados lugares visando a sua segurança, né? Visando a sua segurança. Ou se tem algo desse nível, nem fica comentando e quase ninguém sabe, por questões de segurança. Então, existem, assim, alguns cuidados que uma pessoa, assim, desse nível, ela ou ele vai ter, né? Até mesmo de prudência, a pessoa não fica comentando. E diga-se de passagem, mas normalmente quem tem uma boa condição financeira não fica falando e ele e ela passa despercebido. Pasmem todos vocês. São pessoas simples, são pessoas muito simples externamente falando, irmãs. Você olha assim, você, né, externamente falando, você pela forma como a pessoa se porta, a pessoa passa passa de forma despercebida. Ninguém diz que aquela pessoa tem um valor agregado monetário, né, financeiro tão alto. Normalmente, quem quer mostrar alguma coisa, quer impressionar, normalmente são esses os que menos têm. Então, por que eu falo isso? Ser de simples como uma pomba e prudente. A prudência ela é fundamental, irmãs. Prudência no analisar, prudência no ajudar, prudência em entrar em situações nas quais você não foi chamado ou até mesmo está sendo chamado ou chamada. Às vezes em nome de uma boa ação, em nome de uma boa atitude, em nome de até mesmo, irmãs, de uma simplicidade, mas você não teve mas você não teve a capacidade de ter prudência, analisar, e vai em nome de uma boa ação para ajudar alguém, você entra em uma situação nas quais depois é muito difícil de você sair e se livrar daquilo. Isso demanda também, né, um pouco a falta de maturidade, de experiência. Irmãs, precisamos analisar. Para isso, nós precisamos ter as nossas bases muito firmes na palavra, irmãs. Porque em nome, às vezes, também de uma validação, você quer uma validação, né? Em nome de uma carência, você quer uma validação, quer ali elogios, aí já entra outra situação, um elogio. Irmãs, entra em cada situação que fica difícil de sair. Eu citei aqui até mesmo no vídeo passado, uns tempos atrás, sobre em nome de uma boa ação. Por exemplo, eu trabalho em um lugar, vou citar um exemplo aqui hipotético, e lá tá jogando medicações fora. Eu pego aquelas medicações dentro de prazo de validade e trago para minha casa. E ali eu dou para uma pessoa, dou para outra pessoa. E eu tô tomando remédio tal, você tem lá? Tem. Aí vou lá e dou para a pessoa, dou, né? Porque em vez de ser jogado fora lá, me deram e eu jogar fora, eu trouxe para minha casa, então o que tá precisando. Mas às vezes em nome de uma boa ação, de uma boa atitude, você acaba entrando em situações nas quais nem Deus quer
que você entre em situações, às vezes uma falta de maturidade, de prudência. Então Jesus ele vai falar, sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. E ali aquilo vai falando um para o outro, não, lá naquela casa tal, tem uma pessoa lá que está dando remédio, né? Vai lá, você economiza, aí um vai falando para o outro. Mas depois isso chega em ouvido de pessoas erradas, pessoas às vezes, né? Pessoas que gostam de prejudicar outros. Ah, fulano tá dando remédio, tá dando... Nem sabe, nem te conhece, não sabe nem a origem do porquê. Aí te coloca em uma situação, denuncia, eu citei aqui um exemplo hipotético. Então, irmãs, em nome de uma boa ação, a Bíblia diz que sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. A simplicidade, ela é algo muito importante, mas a prudência, ela é um dos pilares da sabedoria, que é você calcular o impacto das suas ações. Esses dias eu recebi uma chamada, um convite, um pedido de ajuda, né? Um pedido de ajuda. Uma pessoa falou assim, Raquel, você pode executar isso? E já tem muitos anos que eu não executo tal tarefa, irmãs. Aí na hora eu falei, não, eu não tenho condições. Olha, irmãs, como é que isso é importante. Agora, com que cargas d'água, se tem muitos anos que eu não executo tal função, se eu não executo tal tarefa, já perdi a destreza manual, já tem muitos anos que eu não executo tal serviço, aí vou eu lá me intrometer para fazer, aí aquilo dá errado. Olha, irmãs, pode lesar a pessoa, porque é algo assim, a nível, né, pessoal, pode lesar a pessoa, trazer prejuízos para a pessoa. Então, irmãs, calcular o impacto. Irmãs, e precisamos, saber o nosso limite. Não, até aqui eu posso ir, daqui para diante eu não tenho, fulano, não, eu não tenho condições. Mas você não é, né, você tal. Sim, mas tem muito tempo que eu não atuo nessa área. Então, irmãs, é muito importante calcular. O simples, ele dá crédito, ele acredita. Mas não podemos acreditar em tudo. Às vezes você vai conhecer uma pessoa, você que é um solteiro, uma solteira, busca alguém para se relacionar e chega uma pessoa e te conta uma história, né? Aí você tá ali, acredita em tudo e tal. Depois você vai descobrir, não é nada daquilo, irmãs. Não é nada daquilo. Então a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala, o simples dá crédito a qualquer palavra, mas o prudente examina seus passos, né? Examina. Então examinar, desenvolver um senso crítico, né? Ali fazer uma reflexão dos fatos, realmente é verdade, realmente é mentira, realmente é assim como essa pessoa está falando, será que realmente foi assim que aconteceu? Olha, irmãs, será que realmente não viver desconfiado de tudo e de todos, mas desenvolver um senso, né? Um senso. E, irmãs, tem pessoas que entram em muitas situações nas quais Deus não mandou entrar e acarreta aquilo problemas sérios. Eu quero ler um comentário aqui de uma irmã. Você vai orar por pessoas, eu vou procurar o comentário dela aqui. Isso se aplica também à questão espiritual da coisa. Eu estou procurando aqui, viu, irmãs? O comentário que eu achei muito importante daquela irmã. Às vezes tem pessoas passando por provas e lutas, está em um deserto devido a uma atitude de obediência ao nosso Deus. Eu vou encontrar aqui o comentário daquela irmã. E às vezes você vai ajudar uma pessoa, antes de até mesmo de você ajudar, peça ao Senhor, Senhor,
É realmente. Lógico que se a pessoa estiver ali na sua frente, a pessoa te pedir um almoço, uma janta, um pão, você estende a mão e você dá. Ah, eu estou precisando de um copo com água, você vai dar água. Então é necessário, irmãs, desenvolver um espírito muitas das vezes humilde, porque a vida dá sinais. Você fica olhando, analisando, realmente será que é a dificuldade da pessoa ou ela ou ele está colhendo realmente aquilo que plantou? E aí analisar e calcular e observar e não ficar saindo, fazendo comentários, mas muitas das vezes levar isso para o nosso recinto secreto da oração. Senhor, realmente é para eu fazer tal coisa por determinada pessoa? É realmente, é de ti, Senhor, de eu fazer isso, 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 isso? Irmãs, a Bíblia diz que quando os passos de um homem bom são agradáveis ao Senhor, ele faz até com que seus inimigos tenham paz com ele. Porém, quando os caminhos do homem não é agradável ao Senhor, o próprio Deus levanta inimigos, Deus suscita inimigos contra aquela pessoa. Isso foi com Salomão e tantos outros na Bíblia Sagrada. O próprio filho de Salomão teve um momento lá onde ele deixou a lei do Senhor e o próprio Deus ali suscitou, se eu não me engano, foi o rei da Síria, a Síria, contra ali o filho de Salomão, irmãs. Então precisamos ter muito cuidado, colocar diante de Deus, diante do Espírito Santo. E, enfim, se a pessoa está ali precisando de um copo com uma água fresca, uma água gelada, você dá água, até para não fazer causa para você, tá? Você dá. Ah, eu tô sem comida, eu tô sem comida, eu tô sem alimento. E ali, né, você dá para aquela pessoa, né, que é uma questão de dignidade. Se você não der, você está fazendo muito mal e existem leis no mundo espiritual. Antes de ler aqui o comentário da irmã, que ela entrou em questões onde não era para comentar, eu me lembro aqui de um fato de uma senhora idosa. Essa senhora idosa, ela era muito idosa, antes até dela adoecer e partir para o Senhor. Essa senhora idosa, irmãs, uma vez ela falou para o genro dela, né? Pega aqui esse prato de comida e dá lá para aquele... Falou lá uma palavra ruim, difícil. E ali o genro dela foi lá, bateu na porta daquele homem. E o homem estava lá sozinho, doente. E o homem falou de forma rude, acho que o homem estava cego, o homem estava muito doente. E ele vivia sozinho, ninguém visitava, ninguém queria saber. E ali, irmãs, quando aquele homem entrou com aquele prato de comida, aquela senhora, uma senhora cristã, até da Igreja Batista, aquela senhora, e ela assim com muita raiva, né? Com muita raiva, deu lá pro genro, toma aqui esse prato de comida e leva lá para aquele, disse lá uma palavra, e esse genro dela levou esse prato de comida lá, né? Embrulhou alguém lá na vizinhança. Quando aquele homem olhou aquele prato de comida, ele falou, começou a chorar, eu não mereço esse prato de comida. Quer dizer, uma pessoa que estava colhendo o que, sei lá o que ele fez, né, durante a vida dele, mas ali foi feita uma boa ação, de uma questão de uma dignidade. Isso aí é diferente, viu, irmãs? Mas eu quero ler aqui, precisamos ter muito cuidado em lutas e batalhas nas quais não é para se entrar. Peça orientação, peça ajuda ao Espírito Santo, peça o direcionamento de Deus, pergunte ao Senhor se realmente é para você entrar ou não é para você entrar em situação. Às vezes, irmãs, as pessoas falam, o teu pastor fala, a pastora fala, os teus familiares falam, fulana, não entre em situações assim. E olha o comentário da Ana Paula no vídeo, cuidado com alianças. Ela fala assim, boa tarde, irmã Raquel. Irmã, meu nome é Josefa. Nos dias de hoje eu fiz uma aliança
e uma delas foi com a filha da minha ex-vizinha. Ela tinha depressão e eu via o sofrimento da minha vizinha e entrei na situação. Olha, irmãs, ela viu algo e ela entrou. Irmãs, uma coisa aqui também que eu quero dizer, uma das melhores formas de você glorificar a Deus, de você servir ao reino de Deus, de você ser útil no reino de Deus, é você cuidar da sua própria vida, viu? Primeiramente, viu, irmãs? Uma das formas de você glorificar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor, primeira coisa, é você cuidar primeiro da sua própria vida. Cuidar de si, suprir a si espiritualmente, ler a palavra, materialmente, resolver a sua vida, irmãs. Resolver a sua vida, ir ao médico, cuidar dos seus dentes, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua casa, cuidar dos seus, cuidar de si. Olha aqui. Ela tinha depressão e eu vi o sofrimento da minha vizinha e entrei na situação. Foi a pior coisa que eu fiz. A minha vida ficou toda atribulada. Ela era uma pessoa muito negativa e vitimista. Irmãs, fuja de pessoas negativas e vitimistas. A não ser que a pessoa queira mudar e te peça ajuda, o que é muito difícil. Normalmente, pessoas vitimistas e negativas, isso tem uma relação muito forte com a idolatria. Parece que não, mas a pessoa fica ali idolatrando aquele algo. A pessoa fica ali adulando, idolatrando, ó vida, ó céus, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém... E fica naquilo dali. Então, muito cuidado, muita prudência. Aí, olha aqui, ela falando. Muito negativa e vitimista. Quando a mãe dela faleceu, ela veio morar na casa da minha mãe. Aí que eu fui ver quem era ela. Irmãs, cuidado ao colocar pessoas dentro da sua casa. Uma vez eu estava ouvindo um pastor que ele estava comentando que a mãe dele, na época, abrigou uma mulher com 5 filhos, que nem a família dela queria, dentro da casa da mãe dele. E ali todos falaram, né, cuidado, cuidado, cuidado. Daqui a pouco aquela mulher estava estendendo a faca para a irmã dele. E ali ele chamou, né, a mãe dele para pedir aquela mulher para sair da casa. Irmãs, muito cuidado. Muito cuidado. É aquela mulher, né, se fazendo de vítima com 4 criancinhas, mas estendendo a faca ali, brigando com a irmã dele. Imagina, né? Mas vamos voltar aqui para o caso da irmã. Quando a mãe dela faleceu, aí ela veio morar na casa da minha mãe. Aí eu fui ver quem era ela. Para resumir a história, que é longa, eu fui acompanhar ela no médico e ela ficou combinado da gente almoçar, porque ia demorar e nós moramos próximo, no bairro do Meia. Então é aqui no Rio de Janeiro. E o médico dela em Niterói, ficou combinado na hora, mudou tudo. Só ela almoçou, aí fomos pegar a barca, ela com a má vontade de me ajudar, porque eu uso moletas. Olha só, irmãs, a irmã com uma necessidade especial se dispôs a ajudar, olha só. E todo mundo entrando na barca, eu nervosa, porque eu tenho medo do mar. A sorte que os rapazes que controlam a barca esperaram e me ajudou. E ela ficou na parte de trás da barca, eu com medo da porta abrir, eu caí no mar. E eu nervosa, como se não bastasse isso, ela me mostrou uma foto de um rapaz no celular. Olha, irmãs, ela me mostrou uma foto de um rapaz no celular que tinha falecido. O rapaz era da idade do meu filho. Olha só, irmãs. Olha a transferência aí, ó. Ele está vivo por um milagre. Irmã Raquel, não posso afirmar que os fatos têm relação. Mas refletindo depois disso me chamou muita atenção. Teve mais coisas, mas vou parar por aqui porque está ficando muito extenso. Então a irmã, e ela fala aqui, e ela confessa, mas a maior culpada disso foi eu, porque Deus já tinha me avisado e os meus próprios parentes também.
Então, irmãs, olha, às vezes pessoas que têm mais experiência, geralmente quem está do lado de fora vê mais. Você está ali mergulhado, mergulhada em uma situação e você pode não enxergar muito bem situações nas quais quem está de fora vê melhor. Então, irmãs, precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado ao entrar em situações, ainda que solicitada, né? Precisamos olhar, avaliar, observar e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine a sermos pessoas simples, prudentes, que o Senhor nos ensine a ver os nossos limites, onde até podemos ir, onde nós não podemos ir, onde realmente precisamos dar um passo atrás, parar, observar, seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Que Deus abençoe e fique na paz.